Olá a todos, eu sou a professora Helena e esta é mais uma aula de Química. Para a aula de hoje, selecionei o tema Química Verde. A química está mais presente em nosso cotidiano do que pensamos. Ela está presente em tudo, na nossa alimentação, na natureza e até em nós mesmos, no nosso corpo. Devido à poluição causada por muitas indústrias, as pessoas acabam associando a química a algo ruim, a algo tóxico e nocivo. Acabam se esquecendo, então, do quanto a química faz parte de nós e da sua importância para as nossas vidas. Recentemente, percebemos um movimento de que empresas e pessoas vêm se preocupando um pouco mais com o meio ambiente. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas as pessoas vêm se preocupando mais, criando um compromisso com a sustentabilidade. Esse desenvolvimento sustentável nada mais é do que atender às necessidades de hoje sem comprometer o amanhã. Isso significa sem prejudicar as próximas gerações. Falando agora um pouco sobre o tema Química Verde, que foi o tema escolhido, esse tema é um ramo da química que foi definido pela primeira vez em 1991. O termo química verde foi definido como o desenvolvimento de produtos químicos e processos que buscam a redução ou a eliminação do uso e da geração de substâncias perigosas. Esse conceito foi aceito pela IUPAC em 1993. Então, ele foi definido em 1991, mas só foi aceito pela IUPAC em 1993. A IUPAC é uma União Internacional da Química Pura e Aplicada. É uma organização que foi criada com o objetivo de elaborar regras para nomenclaturas químicas de todos os compostos químicos. Essa área da química, que é a química verde, tem como palavra-chave a redução, principalmente no que diz respeito à poluição ambiental. Essa da área da química, ela tem como foco tentar resolver a problemática gerada pelas ações do homem ao longo do tempo na natureza e busca também desenvolver novas tecnologias e reações químicas que não gerem poluição ao meio ambiente. Para tentar solucionar esses problemas, foram então estabelecidas regras. Para tentar solucionar esses problemas, foram então estabelecidas regras para buscar um desenvolvimento sustentável, e essas regras foram denominadas princípios da química verde, que são eles: a prevenção, que é um dos princípios que visa evitar a produção de resíduos, e para isso recomenda-se estudar o processo, todo o processo, antes que ele seja realizado, como forma então de evitar a formação de produtos indesejados. O segundo princípio seria a eficiência. É um princípio que tem a ideia de transformar em produto final a maior parte dos reagentes utilizados. Desta forma, seria reduzida também a quantidade de resíduos que seriam descartados. Outro princípio é o princípio da síntese segura, que envolve o estudo das reações a fim de evitar a utilização de substâncias tóxicas para os seres humanos e também para o meio ambiente. Outro princípio seria o desenvolvimento de produtos seguros. Assim como a síntese segura envolve os estudos para que não haja formação de substâncias tóxicas. O princípio dos solventes seguros é sempre que for necessária a utilização de solventes ou de auxiliares, esse princípio diz que deve-se preferir aqueles que podem ser reutilizados ou até mesmo aqueles que o descarte não cause nenhum impacto ambiental. Temos também o princípio da eficiência de energia, que envolve a busca de meios para reduzir o gasto de energia na indústria. Então, seria o aproveitamento de processos e coisas do tipo, aproveitamento do calor gerado por alguns processos. Existe também o princípio das fontes renováveis de matéria-prima, que seria a utilização da matéria-prima proveniente de fontes renováveis. Temos também o princípio que diz que devemos evitar a formação de derivados. Nos processos que envolvem substâncias intermediárias, devem ser evitadas ao máximo, porque essas etapas exigem reagentes adicionais que podem acabar gerando resíduos. Também existe o processo de catálise, que um dos princípios é que devemos preferir a utilização de catalisadores, porque esses aumentam a velocidade da reação, desta forma contribuindo para um maior rendimento.
Existe também o princípio dos produtos degradáveis, que deve ser feita uma projeção onde, ao final do processo e de suas funções, os produtos se degradem sem gerar impacto e sem persistir no meio ambiente, como, por exemplo, as sacolas biodegradáveis, né, que temos atualmente. São produtos que, após o final do processo, após executarem suas funções, eles são degradáveis, sem gerar impacto e sem persistir no meio ambiente. Também se encaixam como princípio a análise da poluição, que diz respeito ao controle do processo para que não ocorra a formação de substâncias nocivas. Então, todo o material que circula ali dentro das indústrias, bem como os efluentes que são saídos delas, também devem ser analisados, a fim de detectar qualquer contaminação indesejada. Existe também o princípio da química segura, que envolve os cuidados com acidentes, né? Cuidado para evitar acidentes, na verdade. Atenção em relação às substâncias que serão escolhidas, assim como na forma com que essa substância será utilizada. Esses princípios podem ser observados através de algumas ações, como, por exemplo, a escolha da matéria-prima, atenção nessa escolha, a escolha de um bom catalisador, a análise, como já foi falado, em tempo real do processo, para que a gente possa detectar alguma falha que possa gerar um impacto ambiental. Também, o uso de fontes renováveis, seja fontes renováveis de energia ou de matéria-prima, o uso de solventes mais seguros e também a prevenção de acidente. Após estudarmos todos esses princípios e ações, podemos concluir que a química verde se caracteriza como uma gestão de impactos ambientais, sociais e econômicos que são causados pela atividade química no meio ambiente, na qual todas as partes envolvidas se beneficiam. Bom, vamos agora às questões do Enem e de outros vestibulares escolhidos para trabalharmos nessa aula. Eu escolhi esse tema porque percebi que esse é um tema muito recorrente nas provas do Enem e são questões, na sua maioria, conceituais, que eu acredito que vocês conhecendo os princípios e conhecendo essas ações que são realizadas pela grande maioria das indústrias, ou pelo menos deveriam ser, né, realizadas, acredito que vocês vão conseguir tirar de letra. Não precisam decorar os princípios, mas entender o objetivo da química verde, né, que é a redução da poluição, a redução do impacto ambiental. E a partir daí, acredito que vamos conseguir resolver essas questões de hoje. Nossa primeira questão da aula de hoje é uma questão do vestibular da Unimontes de 2018. Analisando a tirinha, podemos perceber que dois colegas estão conversando. Eis que um pergunta para o outro: o que faz com seus resíduos tóxicos? O outro responde: despejo no ralo. Então ele fica curioso e pergunta: não é perigoso? Seu colega lhe responde: não, uso luvas de borracha. Vamos ver o que a questão pede. É incorreto afirmar que representa alternativa para diminuir o impacto ambiental gerado pela ação ilustrada na tirinha. Então, estamos procurando a alternativa incorreta. Alternativa A: estimular a obtenção e o uso de substâncias contendo mercúrio e chumbo. Alternativa B: reduzir fontes geradoras de poluição, diminuindo volumes de reagentes químicos. Alternativa C: utilizar reagentes que causem menor impacto ambiental. Alternativa D: reusar, recuperar e reciclar os resíduos, preservando os recursos naturais. Como mencionei anteriormente, não precisamos decorar os princípios da química verde, mas sim compreender o objetivo da química verde na sociedade. Como a questão nos pede uma afirmativa incorreta para diminuir o impacto ambiental gerado pela ação ilustrada. Bom, reusar, começando pela alternativa D. Reusar, recuperar, reciclar os resíduos, preservando os recursos naturais, seria uma alternativa correta para diminuir o impacto ambiental. Como estamos procurando a incorreta, essa já está descartada. A utilização de reagentes que causem menor impacto ambiental, que é o que diz na alternativa C, também
condiz com o que vimos nos princípios da química verde. Alternativa B, que diz sobre reduzir é a palavra-chave. Reduzir fontes geradoras de poluição, também é um princípio da química verde. Então, nos resta a alternativa A. Analisando melhor essa alternativa, estimular a obtenção e o uso de substâncias contendo mercúrio e chumbo. Sabemos que mercúrio e chumbo são substâncias tóxicas. Então, diminuir o impacto ambiental não seria coerente com estimular o uso dessas substâncias. Por isso que essa alternativa está incorreta. A alternativa A é a incorreta, que no caso é o que a questão nos pede. A segunda questão da nossa aula de hoje é uma questão do Enem de 2016. Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre uma sacola biodegradável e a comum, feita de polietileno, derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis e a comum, feita de polietileno, derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns. A atitude tomada pelos governos municipais deve ser ao A. Alternativa A. Maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns. Alternativa B. Escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para a produção das sacolas comuns. Alternativa C. Custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação aos das sacolas comuns. Alternativa D. Maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser renováveis. Alternativa E. Rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias em comparação às sacolas comuns. Conforme mencionei anteriormente durante a explicação, as sacolas biodegradáveis vêm sendo bastante utilizadas atualmente e vamos recorrer novamente aos princípios da química verde para conseguir definir a solução dessa questão. Bom, conforme conversamos, um dos princípios da química verde são os produtos degradáveis, onde deve ser feita a projeção, que ao final do processo e das funções desses produtos, esses produtos devem se degradar sem gerar impacto e sem persistir no meio ambiente. Devido a esse princípio da química verde, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E, que é a rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias em comparação com as sacolas comuns. O próprio nome já nos diz, né? Sacolas biodegradáveis. Elas se degradam biologicamente, no caso, com a ação de bactérias. A terceira e última questão da aula de hoje é uma questão do Enem de 2018. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Neste caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva. Alternativa A. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. B. Eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. C. Elevar a capacidade de clareamento dos jeans. D. Aumentar a resistência do jeans a peróxidos. E. Associar ação bactericida ao clareamento. Bom, já é de nosso conhecimento que o cloro tem uma grande aplicação industrial, por causa do seu custo e também da sua eficiência. Porém, novas alternativas vêm sendo estudadas após a observação que, com a utilização do cloro, formamos compostos organoclorados. O que significa isso? Quando os íons de cloro entram em contato com a matéria orgânica, formamos compostos organoclorados. Elevadas concentrações desses compostos organoclorados podem ter efeito tóxico. Então,
A vantagem de substituir o cloro por peróxidos é a redução desses resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, já que os peróxidos são degradados pelas enzimas. Após essa explicação, conseguimos concluir que o uso dessas leveduras modificadas visa reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes, pois, como mencionei anteriormente, os peróxidos são degradados por essas enzimas. Então, a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem será diminuída. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem entrar em contato. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo e também podem entrar em contato pelo WhatsApp. Sintam-se à vontade. Desejo a vocês muito sucesso nesse segundo dia de prova do Enem. E não se esqueçam, vocês são capazes, com foco e determinação, vocês conseguem chegar onde quiserem. Beijos, até a próxima aula.